Bom dia, irmãos. Vamos dar vez para a tecnologia primeiro e depois nós podemos começar mais tranquilos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Nós temos ouvido nos últimos dias algumas mensagens do pastor sobre o livro de Atos. Já estamos lá por volta do capítulo 8, por aí, mas então já passou essa parte do capítulo 2. Essa mensagem, ela já foi pregada algumas vezes, de vários formatos. Não tem como a gente especular muito o texto, mais do que aquilo que o próprio texto diz, então não adianta ficar tentando inventar muitas coisas, mas nós estamos vivendo um momento importante da história da humanidade, então nós precisamos estar atentos a algumas coisas. Precisamos lembrar que a igreja primitiva, quando surgiu nesse momento aqui, ela surgiu como um referencial para todos nós. É lógico que com as adaptações do tempo e dos últimos anos, nós não conseguimos assim viver todos os aspectos que a igreja daquele momento estava vivendo. Mas tem várias coisas da vida da igreja primitiva que nós perdemos com o passar do tempo, precisamos recuperar isso. E tem sido muito difícil agora com esse isolamento social, com essa forma diferente de cultuar. Provavelmente nós vamos perder muito mais ainda do que nós já temos perdido. Então a responsabilidade nossa, cristãos, não só da liderança da nossa igreja, e de outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, mas é a responsabilidade de todos nós mantermos viva, principalmente a questão do cultuar a Deus no templo, de estar juntos no templo, assim que passar todas essas questões. Então nós vamos ler Atos capítulo 2, verso 42 a 47, onde a palavra de Deus diz assim: como viviam os convertidos, como viviam as pessoas que estavam começando a vida na igreja naquele momento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, aqui era o funcionamento da primeira igreja, como que ela funcionava. Se os irmãos forem ler um pouquinho atrás, vai ver que depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram e 3.000 pessoas começaram a passar para um outro modo de vida. Começaram a viver diferente daquilo que eles viviam anteriormente a esse evento. E a partir desse momento, a partir da adentrada da igreja na história da humanidade, as pessoas viviam dessa forma. Com o passar dos anos, elas começaram a modificar o seu modo de viver. E nós chegamos num momento crítico da nossa história em que as pessoas não têm mais prazer pela comunhão, não têm mais prazer por estarem juntas. Nós temos visto relatos e histórias de pessoas que não estão conseguindo praticamente viver dentro dos seus próprios lares juntas mais. E agora não pode sair, agora não pode interagir, agora não pode ir para o trabalho, agora não pode estar no lugar que vocês estavam anteriormente. Então, dentro de casa se tornou uma situação muito difícil. Então, ao compartilhar esses aspectos dessa igreja, de como ela funcionava, eu quero que a gente traga para dentro da nossa realidade esses aspectos. Se nós não estamos vivendo, é responsabilidade comum de todos nós, onde você está inserido, manter esses aspectos vivos no coração das pessoas, principalmente do seu lar, da sua casa, para que quando isso tudo acabar, nós possamos encher nossos templos novamente de pessoas
preocupadas com a vida espiritual da igreja. Então nós temos feito, o pastor Fernando tem feito várias ações para que nós possamos estar conectados, possamos estar juntos, mas nós não podemos esquecer esse aspecto de estar dentro dos nossos templos. Então a primeira característica ele fala basicamente sobre perseverança. Irmãos, nós estamos desistindo de muitas coisas com muita facilidade. Muitas pessoas têm desistido com muita facilidade dos seus casamentos. Muitos pais têm desistido com muita facilidade dos seus filhos. Pessoas estão desistindo dos seus sonhos, mesmo quando eles estão ali, prestes a ser realizados, acabam por abandoná-los, porque não perseveram. E especificamente no nosso texto, ele fala sobre perseverar em algumas coisas. A primeira coisa é na doutrina. Irmãos, não tem uma doutrina mais pura do que aquela do início de tudo. Não existe uma doutrina mais pura do que aquela de onde que começou tudo. É lógico, nós temos nossas formas de fazer as coisas. As formas, às vezes, é baseada assim no ambiente que você vive, no local que você está inserido. Mas a doutrina precisa ser perseverar nela, precisa estar ligada nela, não pode ficar misturando ela. E a palavra diz que eles perseveravam na doutrina. Eles não tinham nenhum prazer em ficar trazendo coisas de fora para dentro do contexto que eles estavam vivendo. Muito pelo contrário. A luta, na verdade, era para manter as coisas de fora lá fora. E praticamente em muitos círculos da nossa sociedade religiosa, o mundo está totalmente inserido no contexto da igreja. E nós precisamos lutar contra isso. Se nós formos perceber, através da leitura do livro de Atos, um pouquinho para frente dessas pregações, um pouquinho para frente dessas 3.000 pessoas convertidas, um pouco para frente desses batismos, a perseguição já começou. Os apóstolos já foram presos. Foi postado nas redes sociais, aí no grupo da nossa igreja, vários links sobre perseguição da igreja, alertando as nossas vidas sobre como nós estamos vivendo a nossa vida cristã hoje, praticamente sem perseguição. Às vezes numa frouxidão tão grande, que se tiver um mínimo de perseguição, muitas pessoas acabam por negar Jesus. Então é muito perigoso isso. Perseveravam na comunhão. Irmãos, são necessidades básicas, necessidades diárias da vida da igreja. Doutrina, comunhão, partir do pão, oração, são necessidades básicas. Sem isso a igreja não consegue viver. Sem isso as famílias não conseguem realizar nada. E nós precisamos lutar contra isso dioturnamente. Perseverança. Provavelmente você já desistiu ou está desistindo de muitas coisas que você julgava ser importantes na sua vida e você precisa retomar isso. Exceto se aquilo que você está lutando e correndo atrás vai contra os princípios de Deus e vai estragar a sua comunhão com Deus, vai deixar a sua fé mais fraca, então abandone. Mas se é algo que você julga importante para a sua família, para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus, perseverem. Segunda característica, que está aí no versículo 43, é temor. Irmãos, as pessoas estão tratando Deus como um qualquer. Como se Deus fosse qualquer coisa que você pudesse usar no momento oportuno, no momento que você precisa, e depois simplesmente deixar de lado. Quantas pessoas estão vivendo suas vidas baseadas nesse tipo de ciclo vicioso? Tenho um problema, vou até Deus, não tenho mais problema, abandono Deus. Tenho um problema, vou até Deus, insisto um pouco, se Deus não resolve, então Deus não está nem aí comigo. E qual foi a palavra que nós ouvimos no domingo passado? Que nós não estamos
sozinhos. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Se Deus está retardando ou tardando um pouco a te dar uma resposta, é porque talvez você não aprendeu aquilo que deveria ter aprendido. Talvez eu não aprendi ainda o que eu devia ter aprendido. E Ele está tentando me ensinar. O temor, irmãos, é dirigido a Deus. Não é para a gente ter medo do homem, não é para a gente ter medo de vírus, não é para a gente ter medo de doença, não é para a gente ter medo de guerra, ter medo de perseguição. Nós devemos temer a Deus. A palavra de Deus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, às vezes, ficamos tratando Deus como se fosse um igual, e Deus não é um igual. Deus é todo-poderoso, Deus é santo, Deus é puro, Deus está entronizado nas alturas, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A igreja deve ser caracterizada pela fé comum, pela unidade e pelo amor mútuo. O texto diz que todos os que creram estavam juntos. Fé comum. Estar juntos é unidade. Amor mútuo é que distribuíam as coisas que tinham um para com os outros. Ninguém tinha necessidade. Nós precisamos perder o medo de perguntar para as pessoas se elas precisam de alguma coisa. Talvez o que elas precisam você não pode dar, mas você pode ter um indicativo. Você pode levá-las a alguém que possa sanar aquela situação naquele momento. Irmãos, a presença e a ausência de sinais na igreja está intimamente ligada ao temor a Deus. A presença ou a ausência de sinais e prodígios dentro da igreja está intimamente ligada ao temor a Deus. A essa fé, essa unidade, esse tipo de comportamento que mudou a história daquelas pessoas da época da igreja primitiva e pode mudar a nós. A igreja deve ser caracterizada pela alegria. Irmãos, a alegria ela não é aquele sentimento que a gente vive assim: hoje eu estou triste, aconteceu alguma coisa difícil, perdi alguém, estou passando por algum tipo de dificuldade. A alegria é uma coisa que ela transcende aos momentos, transcende aquela situação que nós vivemos diariamente, transcende aquele problema, aquela dor do dia. Eu estou sentindo dificuldade, estou triste com alguma coisa, mas a minha alegria ela é maior porque ela não pertence a esse mundo, ela pertence à eternidade, a outro grau de vida. A alegria tem por base a unanimidade. Perseveramos unânimes. Versículo 43, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Nós precisamos mais simplicidade nas nossas vidas. Sabia que você está complicando a sua vida demasiadamente? Não precisa complicá-la tanto. Quanto mais nós individualizamos nossa vida, mais peso nós vamos carregar. Quanto mais eu tentar viver sozinho, quanto mais eu tentar viver as minhas ideias, quanto mais eu tentar viver o meu sonho, independentemente da vida de outras pessoas que vão sofrer as consequências das minhas realizações, para o bem ou para o mal, eu vou carregar pesos indevidos. Relacionamentos complicados, quebrados, sabe? Parece que a gente anda pisando em ovos para não ter mais dificuldade que tem. Isso é complicar a vida. Simplifique sua vida. Viva um dia após o outro.
Não fique tentando subir uma escada colocando o seu pé no primeiro degrau e o segundo pé no último. Não vai conseguir fazer isso. Às vezes eu vejo pessoas no nosso mundo subindo escada rolante, correndo, andando na escada. Ou descendo, andando, porque quer chegar mais rápido lá embaixo. Ou quer chegar mais rápido lá em cima. A igreja deve ser caracterizada pela gratidão, irmãos. Como tem pessoa ingrata nesse mundo, como nós somos ingratos. Não agradecemos por nada. Não olhamos, às vezes, o esforço das pessoas para as realizações do dia a dia e dizemos, olha, teve um grau de dificuldade aqui. Preciso agradecer essa pessoa por que ela fez, porque se ela não estivesse fazendo, provavelmente nós iríamos ficar defasados nessa área. Então precisamos ser mais gratos. A gratidão, ela é um aspecto que leva a vida de louvor a Deus. Louvando a Deus de todo o coração. Está difícil, tem luta, tem dificuldade agora, mas veja bem, pelo outro lado da moeda. O outro lado da moeda, dificilmente nós estamos observando, olhando. Às vezes do nosso próprio lado, pessoas que estão morrendo do nosso lado, enquanto nós estamos gozando de perfeita saúde e reclamando da vida. Um dos frutos da alegria é a simpatia, irmão, a harmonia entre pessoas. A igreja primitiva era caracterizada por isso, porque diz que contava com a simpatia de todas as pessoas e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Agora pense ao retornar aos nossos templos, nossas igrejas, se alguém entra ali em busca de um mundo melhor, de uma vida melhor, de um sonho melhor e encontra a igreja esfarrapada, com brigas, com dificuldades, com divisões. Se nós não conseguimos ser simpáticos entre nós mesmos, como seremos simpáticos com o mundo? Com as pessoas que estão precisando? Outro fruto da gratidão é chamar a atenção de todos. Mas não chamar a atenção de todos no sentido de ficar apontando o pecado das pessoas. Tem prazer em falar que a pessoa está fazendo errado, em que não devia ter feito desse jeito, sem nem avaliar as circunstâncias que levaram a pessoa a tal ato. Mas chamar a atenção de todos no sentido de que é para algo que vale a pena. Algo que mude a vida das pessoas, algo que faça-as viver em paz e sem medo. Precisamos chamar a atenção das pessoas nesse sentido, venha, participe conosco. Você vai ter uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida sem medo, uma vida sem complicação, uma vida com grandes propósitos. É nesse sentido chamar a atenção. A palavra diz que enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia o que ia sendo salvo. Não tinha, irmãos, métodos de evangelismo naquele tempo como tem nos nossos dias. Hoje, para cada lugar, para cada etnia, para cada língua, para cada povo, o que você quiser pensar, tem um método de evangelismo. Mas no final das contas, as pessoas gostarem de você e do lugar que elas estão, é que vai mantê-las lá. Essa é a grande verdade. Converse com as pessoas que você tem no seu círculo de amizades dentro da igreja. O que te chamou a atenção? Por que você veio para a igreja? Às vezes as pessoas fazem essa pesquisa, né? Não, alguém me levou, eu vi um folheto na rua, eu participei do evangelismo explosivo, eu fui no encontro de casais, de jovens, de senhoras, qualquer coisa assim. Eu gostei, fiquei aqui porque quando eu cheguei, as pessoas estavam sorrindo, me abraçaram na porta, na entrada, na saída. Eu vi que tem momentos dentro do culto em que as pessoas se importam uma com as outras. Quando fui para casa, alguém me telefonou, me mandou uma mensagem, perguntou se eu precisava de alguma coisa. Foi por isso que eu fiquei.
É por isso que eu estou até hoje. Então a nossa parte não é tão difícil. Amar uns aos outros. Respeitar as pessoas. Não importa que grau de ocupação ela tem no corpo. Precisa respeitar. Entender que se um dia a pessoa não foi tão simpática com você, é porque alguma coisa está incomodando. Alguma coisa está espinhando o seu coração. E se não tem jeito de conversar naquela hora, vai para casa e ore por ela. Irmãos, nós precisamos. Até estava conversando com várias pessoas e elas sempre têm o mesmo sentimento. Pastor, como é que vai fazer para trazer as pessoas depois dessa pandemia para dentro dos templos de novo? Eu não sei. Eu só sei que Deus sabe. E isso tem que estar no seu coração. Como é que você vai se comportar depois que aparecer um decreto dizendo, olha, a partir do próximo domingo vocês podem vir para o templo sem medo, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, como cristãos responsáveis, não deixar que a igreja perca o valor que ela tem, que ela perca a prioridade que ela tem, que ela perca a essência que ela tem. Sinceramente, às vezes, eu fico pensando sobre essas questões da igreja, do templo, sim. Não da igreja em termos gerais, mas do templo. Fico pensando, puxa, tanta luta, tanta dificuldade, tantos problemas, tantas coisas que a gente precisa fazer, às vezes tão envolvido na maior parte do tempo com as coisas da igreja. Automaticamente eu reverto o quadro e penso, o que seria de mim sem a igreja? Onde eu estaria hoje? Sem poder congregar. E daí eu já mudo meu pensamento rapidamente. Que Deus nos abençoe. Que Deus não deixe que esse sentimento morra em nossos corações. Oremos. Obrigado, Pai. Mais uma vez nós te damos graças, Deus. Por um tempo em que nós estamos vivendo uma história tão difícil da humanidade. Eu sei que já tempos talvez mais difíceis do que esses já existiram, mas eu não os vivi. Estou vivendo agora. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que essa pedagogia, que esse ensino desse tempo, possa trazer aos nossos corações mais confiança ainda no Senhor, mais temor ainda no Senhor, mais alegria, mais gratidão, mais perseverança, para que nós possamos, Deus, viver uma vida santa que agrada o Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.